Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de C, voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da segunda fase do Interif 2023, e o nome dele é Turnos, Sonecas e Monstros. No vilarejo de Faz de Contife, bravos guerreiros fazem a guarda da pequena cidade em turnos alternados. A cidade sempre possui alguém atento a potenciais perigos, já que monstros famintos estão sempre à espreita e podem atacar a qualquer instante. Entre os monstros, a cidade tem uma perigosa fama de que seus habitantes são petiscos apetitosos. Embora os Faz de Contifianos sejam pacíficos e durmam quase o tempo todo, são fortes e sabem se defender quando necessário. Para sua defesa, se organizam em turnos. Dessa forma, os turnos se alternam entre N guerreiros do vilarejo, onde cada um é responsável por uma mesma quantidade de horas. E estes se alternam de forma cíclica, isto é, após o turno do enésimo guerreiro, é a vez do primeiro que fez a guarda novamente, e todo o processo se repete. A entrada é composta por duas linhas. Na primeira, temos 4 números separados por espaços em branco, na ordem N, H, C e A, sendo N um número inteiro entre 2 e 10, que representa a quantidade de guerreiros que fazem o turno. H é um número inteiro entre 1 e 12, que representa a duração em horas de cada turno. C é um número inteiro variando entre 1 e 10, representando uma nota para a capacidade da criatura atacante de se mover silenciosamente. E por fim, A é um número inteiro entre 0 e 1000, representando a quantidade de horas a partir do instante zero em que a criatura realizará o ataque. Na segunda linha, encontram-se N números inteiros variando entre 1 e 10, representando a capacidade auditiva de cada um dos guerreiros que irão se alternar em turnos, fazendo a guarda do vilarejo, na ordem em que os turnos serão feitos. Isto é, o primeiro número representa a capacidade auditiva do primeiro guerreiro que ficará de guarda a partir do instante zero. O segundo número, a nota do segundo guerreiro e assim por diante. Considere que, caso a criatura ataque no instante exato em que a troca de turnos está sendo realizada, o guerreiro que estará iniciando seu turno é quem deverá ser considerado como estando de guarda. A mensagem: o vilarejo de Faz de Contife foi alertado, caso a criatura tenha atacado em um momento em que a capacidade auditiva do guerreiro que fazia a guarda era igual ou superior à capacidade da criatura de se mover silenciosamente, ou a mensagem: o vilarejo de Faz de Contife foi devorado, caso a capacidade auditiva do guerreiro que fazia a guarda no momento do ataque da criatura fosse inferior à capacidade da criatura de se mover silenciosamente. Fique atento para que a mensagem seja exibida exatamente da forma destacada. Então, com o primeiro O maiúsculo, aí Faz de Contif, primeiro F, e if também maiúsculo. E o resto escrito exatamente do jeito que está aqui na saída. Bom, vamos começar primeiramente, né? Nesse exercício aqui. Ele não é muito difícil, não. Só que esses primeiros 4 dados são bem importantes. Eles vêm embolados e numa ordem que não é muito intuitiva, né? Mas vamos retomar aqui a entrada que é cada um, né? N é a quantidade de guerreiros. H é a duração do turno de cada guerreiro. Aí eu vou parar por aqui, vou receber, porque isso aqui tem a ver com os humanos do Faz de Contif. Então, quantidade de guerreiros e quantidade ou duração do turno são N e H, só que com nomes mais descritivos. Aí também na mesma linha, mas eu vou receber depois para deixar meu código mais organizadinho, vai ser a furtividade do monstro e o atraso do ataque. O que eu tô entendendo como atraso quer dizer que daqui a tantas horas que o monstro vai atacar, e não agora. Aí depois de receber C, que é a furtividade do monstro, e A, o atraso do ataque, a gente vai receber, na segunda linha, a audição de cada guerreiro. Então eu vou guardar isso no array audições.
que tem uma quantidade de elementos igual à quantidade de guerreiros. E aí depois que a gente recebe a entrada inteira, a gente vai ter que determinar se quando o monstro for atacar, o vilarejo vai ser alertado ou devorado, né? Para saber dessa informação, eu preciso primeiro fazer duas coisas. Uma é determinar entre todos os guerreiros qual deles é que estava de guarda, que vai estar de guarda no caso, na hora que o monstro resolver atacar. E aí depois que eu descobrir qual dos guerreiros vai ser o guarda nessa hora, eu tenho que comparar a audição desse guarda com a furtividade do meu monstro. Então eu vou primeiro determinar o guerreiro de guarda. Aí por fim, perdão. Por fim eu vou comparar a audição do guarda com a furtividade do monstro. Pra determinar o guerreiro que tá de guarda, eu tenho que pensar no seguinte, ó. Como o próximo enunciado falou pra gente, né? Esses guerreiros, eles se alternam de forma cíclica. Então vai funcionar assim. Depois de tantas horas, que é duração de turno, que o primeiro guerreiro tiver de guarda, vai trocar pro segundo. Aí ele vai passar mais tantas horas lá, depois vai pro terceiro, e aí vai repetir quando todo mundo já tiver feito o turno, vai voltar pro primeiro. Eu não quero saber em qual ciclo, depois de quantas repetições, que o monstro vai atacar. Eu só quero saber no turno de quem ele vai atacar. Então, por exemplo, se demora, sei lá, 40 horas pra eu fazer um ciclo e voltar pro primeiro guerreiro como guarda, qualquer valor pra atraso do ataque que seja maior que 40 não agrega em nada. Não me dá nenhuma informação, né? Porque depois de passar 40 horas eu vou estar no mesmo estado que eu tava quando eu comecei. Vou estar no mesmo estado do instante zero. E eu vou continuar contando pra descobrir qual vai ser o guerreiro que vai estar de guarda naquele momento, né? Isso quer dizer o quê, então? Que eu vou pegar esse valor aqui, atrás do ataque, que pode ser entre 0 e 1000, pode ser muito grande. Aí eu vou modularizar ele pra ser um valor entre 0 e a duração do ciclo de todos os guerreiros. Então eu vou fazer atraso do ataque. No caso, eu tenho que calcular, né? Qual a duração do ciclo de todos os guerreiros. E essa duração é fácil, é a quantidade de guerreiros vezes a duração de um turno. Por quê? Porque um ciclo consiste em cada guerreiro fazendo um turno. Então, quando todos os guerreiros fizerem seu turno, eu vou ter o meu ciclo, aí eu vou repetir. E aí, o atraso do ataque, eu vou modularizar. Pode fazer assim, na verdade, né? Então agora o atraso do ataque é um valor entre 0 e a duração do meu ciclo. No primeiro exemplo aqui, onde eu tenho 3 guerreiros, cada um faz um turno de 2 horas. Então o meu ciclo dura 6 horas. O atraso do meu ataque vai ser um número entre 0 e 5. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter a hora 1, eu vou ter as horas 0, 1, 2, 3, 4, 5. Essas horas aqui, de 0 até 2, vai ser o guerreiro 1 que vai estar fazendo patrulha. E essas aqui, de 3 até 5, vai ser o guerreiro 2 que está fazendo patrulha.
Então como é que eu relaciono atraso do ataque, que é um valor de 0 a 5, com o guerreiro 1 ou o guerreiro 2? Bom, só eu pegar aqui e fazer o atraso do ataque dividido pela duração de um turno. Agora é de um turno, não de um ciclo inteiro. Porque vamos pensar. A duração do turno é 2 horas. Então, tudo entre o 0 e o 1, essa divisão aqui, lembra que ela inteira vai dar 0. Aí entre o 2 e o 3 aqui, vai dar 1. Entre o 4 e o 5, vai dar 2. E realmente essa é a ordem do meu ciclo. Primeiro, o guerreiro 0 faz, faz guarda nessas 2 horas. Aí depois o guerreiro 1 faz guarda nessas 2 horas. Depois o guerreiro 2 faz guarda nessas 2. Agora que eu já tenho o guerreiro que está de guarda quando o monstro for atacar, só preciso voltar pro meu array de adições para comparar a adição com a furtividade. Então eu vou ver se a furtividade do monstro for maior do que a audição do guarda. Aí nesse caso eu vou printar exatamente do jeito que está escrito aqui. O vilarejo do Faz de Contif foi devorado. Com contrabarra no final. Se a furtividade não for maior, então o vilarejo de Faz de Contif foi alertado. E é isso. Agora é só testar nosso código. Então vamos lá. Eu tenho 3 guardas, cada um faz um turno de 2 horas. O meu monstro ele tem uma furtividade 7. Ele vai atacar daqui a 4 horas. Os meus guerreiros têm, nessa ordem, audições 9, 8 e 3. O vilarejo de Paz de Contif foi devorado. Por causa que daqui a 7 horas o guarda 2 vai estar. O guarda no índice 2, né? No caso, o terceiro guarda. Vai estar fazendo a guarda. E ele tem uma audição menor do que o 7 do meu monstro. Se eu tenho 3 guardas, cada um fazendo um turno de 2 horas, o meu monstro tem furtividade 7, mas ele vai fazer o ataque em 7 horas, com as mesmas audições dos meus guerreiros. Agora, ele vai tentar fazer o ataque dele quando o guarda de audição 9 estiver fazendo o guarda. Então, por causa disso, o vilarejo vai ser alertado ao invés de devorado. Aí, pra esse último exemplo aqui é muito grande, então eu não vou falar passo a passo. Mas dá pra ver que o nosso código está correto. O vilarejo de Fight Contif foi devorado, assim como no exemplo de saída. Era isso então. Nosso código está correto. Eu acho que o que pegava mais nesse exercício era a entrada que tinha nomes nada descritivos para os seus dados, né? Mas a lógica até que era bem simples. A única pegadinha é que, tipo, já batendo o olho você já consegue saber que essa é uma questão de aritmética modular, né? Mas você não vai modularizar o atraso do ataque de cara pela duração do turno. Você vai modularizar ela pela duração de um ciclo inteiro de turnos. E aí depois você vai dividir pela duração do turno pra ver qual é o guarda que tá fazendo a sentinela naquele momento, né? Mas, bom, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas deixem nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.